Exatamente. Doutor Eduardo, eu gostaria de saber a quantas anda a questão da segurança do trabalho na Paraíba, porque no ano passado nós tivemos, em menos de um mês, 2 mortes registradas, né? E, para nossa surpresa, a gente que reporta isso diariamente, descobrimos que nos 223 municípios da Paraíba existem cerca de 15 fiscais para tratar desse assunto. Então, assim, é praticamente um trabalho impossível de ser feito de forma eficaz. Como é que o Ministério Público está atuando em relação a isso? Que tipo de perspectiva que a gente pode ter no sentido da segurança do trabalho na Paraíba? Bom, na área do trabalho, o poder público é muito precário, né? Nós temos um presidente trabalhador, vindo da base das relações de trabalho, e, no entanto, uma estrutura da administração pública no que se refere à proteção do trabalhador completamente precária. Como é que no estado como o da Paraíba só tem 15 auditores fiscais nessa área? Como é que no estado da Paraíba só tem procuradoria em Patos, Campinas, João Pessoa e o resto? Não é? Então, naturalmente, esse desleixo do Estado para com o trabalho faz com que essas condições de trabalho não sejam vistoriadas nem fiscalizadas. E aí o resultado é esse mesmo. Porque, queira ou não, o trabalho é uma parcela da vida do ser humano e se confunde com a própria vida dele. Então, um trabalho indigno ou em ambiente insalubre ou em ambiente perigoso compromete a própria vida. E o resultado é esse. Na verdade, eu acho que deveria haver uma política de renovação do setor público no que se refere à proteção ao trabalho. Porque também existe um problema cultural dos trabalhadores não utilizarem os equipamentos de proteção e o empregador deixar que eles fiquem desprotegidos. Nas fiscalizações feitas pelo Ministério Público, quais as irregularidades que vocês encontram mais? É relacionada às leis trabalhistas ou às condições de trabalho? Todos os tipos. Não existe... Na verdade, o mercado informal, no que se refere ao trabalho, é imenso. A quantidade de pessoas sem registro, sem os direitos básicos, a quantidade de pessoas sem utilizar os equipamentos de proteção individual é grande. Eu acho que eu não saberia fazer uma medição de qual é o que tem mais ocorrência ou em maior quantidade. Mas, certamente, o comprometimento da vida no ambiente perigoso é o mais grave. Doutor Eduardo, recentemente nós tivemos a notícia absurda de trabalho escravo em pedreiras aqui em João Pessoa, né? O Ministério Público atuou diretamente nisso. Mas é impressionante para a gente descobrir que, na situação de hoje, dias de hoje, dentro de uma cidade, a gente tem ambientes que funcionam assim. Agora, eles tiveram que assinar um termo de ajustamento e depois nós voltamos como jornalistas lá, descobrimos que nem tudo estava sendo cumprido. Eu volto a perguntar, onde é que está a frouxidão? Onde é que a gente deveria apertar mais para que isso, se ocorrer uma vez, que não volte a acontecer? Onde é que a gente tem que apertar o nó aí nesse sistema? Bom, primeiro a gente precisa diferenciar trabalho escravo de trabalho em condições degradantes. Naquele caso da pedreira, estava mais próximo do trabalho em condições degradantes. Não é? Fizemos um termo de ajuste de conduta. É verdade que uma parte não foi cumprida, a multa foi aplicada e vai ser executada. Mas é preciso que as pessoas saibam que a questão do trabalho não é só resolvida com a lei. Ela é resolvida com programas sociais. Não é? Ela é resolvida com a questão da educação. Quer dizer, são diversos fatores que influenciam no mundo do trabalho. Então, dentro desse aspecto, é muito difícil eu dizer onde aperta o nó. Porque, na verdade, eu acho que nem nó há no Brasil. A situação é muito grave, de fato. Nós temos ainda trabalho escravo mesmo na região norte e na região centro-oeste, em pleno século XXI. Agora, quem faz a pergunta sou eu. O que explica essa situação num Brasil como um país rico, não é? Em pleno século XXI, ter trabalhadores escravos? O que caracteriza o trabalho escravo? Bom, o trabalho escravo é aquele trabalho por servidão. Eles pegam o trabalhador, levam o trabalhador para uma fazenda inacessível, dão somente a alimentação, cobram pela alimentação e o trabalhador fica sempre com uma dívida financeira, tudo que ele recebe é sempre menos do que o que ele deve. E essa situação de cativeiro é mantida até que haja o resgate pelas autoridades públicas. O Ministério Público tem algum canal que o trabalhador possa denunciar irregularidades? Algum telefone, por exemplo? Temos. Nós temos o telefone geral da Procuradoria aqui em João Pessoa, 3612-3100. E nós 3612-3100. E nós temos também o nosso site na internet, www.prt13.mpt.gov.br. E, além disso, as pessoas podem comparecer na própria Procuradoria e fazer denúncias anônimas. Então, quer dizer, os canais estão abertos.
O problema é que talvez os trabalhadores nem saibam, alguns deles, que o Ministério Público do Trabalho existe. Doutor Eduardo, vou fazer uma pergunta mais de cunho particular. O senhor tem um blog na internet e no blog o senhor lista alguns mandamentos daquela área, né, para se trabalhar naquela área. Entre eles, despreocupação com regras sociais e tem uma frase que diz: a erudição é a qualidade dos superados. Eu pergunto, como é conciliar a seriedade do setor onde o senhor trabalha e essa espontaneidade do cidadão Eduardo Varanda? A gente sabe que a sociedade cobra, de certa forma, né, algumas posturas que nem sempre são as nossas posturas, que eles querem que sejam. Como é conciliar isso, a seriedade desse ambiente de trabalho e a espontaneidade do cidadão? Bom, para mim é muito tranquilo. Eu primeiro separo as duas coisas. Eu, como ser humano, sou igual a todos, não é? Com problemas, traumas, frustrações, etc. Como procurador, procuro exigir o cumprimento da lei. Doa quem doer, sem distinguir classes nem nada. A partir do momento que eu saio da procuradoria, eu tenho direito a me manifestar culturalmente, a me manifestar socialmente, e não sigo a liturgia da toga, não é? Nós estamos muito acostumados com aquelas autoridades meramente formais, seres autoritários, arbitrários, que fazem do seu cargo uma forma de status e que muitas vezes nem exercem um papel relevante no que se refere à implantação da justiça. Então, eu estou muito mais preocupado com a efetividade do meu trabalho propriamente dito do que com o que eventualmente pensam ou não de uma posição pessoal minha. Eu acho que o ser humano, Eduardo, só interessa a ele próprio, não é? Como é que o senhor avalia o sistema judiciário hoje no Brasil? Eu acho que tem melhorado um pouco. Acho que tem melhorado. Acho que a melhora ainda é lenta, mas há 10 anos atrás a situação era bem pior. Eu acho que as pessoas estão tendo uma consciência maior, estão cobrando mais do Poder Judiciário, os juízes estão deixando de ser aquelas autoridades empavonadas para dialogarem com a sociedade. Agora, é uma mudança lenta também, e é uma mudança que vai demorar. Enquanto isso, eu acho que muita injustiça ainda vai ocorrer, muita omissão ainda vai ocorrer, muita gente inocente vai sofrer, e é uma pena, porque o Brasil é um país lindo, a cultura brasileira é uma das melhores do mundo e, infelizmente, é um país que trata mal seus filhos. Doutor Eduardo, muito obrigada pela sua participação, pela sua entrevista. Foi muito gratificante. Afinal, o espaço aqui está sempre aberto para denunciar, para mais esclarecimentos com relação a essas denúncias que a gente conversou aqui hoje. Obrigada. Eu que agradeço o espaço e o Ministério Público do Trabalho está sempre à disposição. Obrigada e obrigada também a Henrique. Obrigado a você mesmo. A gente fica por aqui. Durante a semana a gente se vê no Jornal da Clube, segunda edição, às 6h50. Tchauzinho.